The sermon Demonology, Religious Realm was delivered on Tuesday afternoon, June 9, 1953, at the Roberts Park Amphitheater in Connersville, Indiana, United States of America. O sermão Demonologia, Estado Religioso foi pregado na terça-feira de tarde, dia 9 de junho de 1953, no Anfiteatro Roberts Park, em Connersville, Indiana, Estados Unidos da América. I wonder how many know this little song as I greet you in the warmest of Christian fellowship and love of Christ today. How many knows this little song, He Careth for Thee? You know it? Or let's see if we get, you know it, sister? You know? Queria saber quantos conhecem este corinho ao saudá-los com o mais caloroso companheirismo cristão e amor de Cristo hoje. Quantos conhecem este corinho? Ele cuida de ti. Vocês conhecem? Muito bem, vamos ver se conseguimos cantá-lo. A irmã conhece? Conhece? Agora... He careth for you. Ele cuida de ti. Com sol ou com sombra, Ele cuida de ti. Oh, that's fine. Let's try it again now. Oh, está bom. Vamos tentar novamente agora. Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Com sol ou com sombra, Ele cuida de ti. Heavenly Father, thee that thou dost care for us, and hast manifested thy love towards us in so much that you sent your own beloved Son, the innocent Son of God, to take the place of guilty sinners. Nosso Pai Celestial, cremos que Tu sim cuidas de nós e que manifestaste o Teu amor para conosco de tal maneira que Tu enviaste o Teu próprio Filho amado para o inocente Filho de Deus para tomar o lugar de pecadores culpados. How we thank Thee that Thou did care for us and was mindful of us to do this. And we're so appreciative, Lord. Como te agradecemos por cuidares de nós e por te lembrares de nós ao fazer isto. E estamos tão gratos, Senhor. Happy to gather here this afternoon under the canopies of the skies and ask your blessings upon this service. Estamos contentes de nos reunirmos aqui esta tarde sob a cobertura dos céus e pedimos as tuas bênçãos sobre este culto. Grant, Lord, that every man, woman, boy, or girl that's here may study deeply now in the Scriptures. Concede, Senhor, que todo homem, mulher, menino ou menina que estão aqui possam estudar agora profundamente nas Escrituras. We're facing a world that's controlled by Satan. Estamos face a um mundo que é controlado por Satanás. And Father, we pray as we study the power of demons and what they do to people, that you will give us great faith and make many great signs and wonders be wrought. For we ask it in Christ's name and for God's glory. Amen. E Pai, rogamos, ao estudarmos o poder de demônios e o que fazem com as pessoas, que Tu nos dê grande fé e que muitos grandes sinais e maravilhas sejam feitos, pois pedimos em nome de Cristo e para a glória de Deus. Amém. We're study this afternoon, quickly into it, I get about 15 minutes early. It's still on demonology. Estamos estudo esta tarde rapidamente e entraremos nisso, creio, mais ou menos 15 minutos mais cedo. Ainda é sobre demonologia. And now I just got a message a while ago, Brother Beeler, from my friends, and I start in Africa the middle of July. So that settles it. We got it fixed now. E agora, acabei de receber um recado faz pouco. O irmão Biller, de meus amigos, e começo na África, meados de julho. Assim que isso resolve o assunto, estamos com isso marcado agora. And Brother Baxter can't go at that time, so I'm going to have to go to Africa by myself. E o irmão Baxter não poderá ir nessa ocasião, então vou ter que ir para a África sozinho. So going over there with... Maybe you have to pray for me now that the Lord will help me. Well, I really going to need it now over there. I'm expecting at least 200,000 people in that meeting. Então, ir para lá com que possa
vocês têm que orar por mim agora, que o Senhor me ajude, porque vou realmente precisar disso agora. Espero pelo menos 200.000 pessoas naquela reunião. And I've got a vision wrote out here. I want you people to get the benefit of it. It happened in December. E tenho uma visão escrita aqui. Quero que vocês se beneficiem com ela. Aconteceu em dezembro. I was in the room one morning when the angel of the Lord came in. You see, when I was over there, I disobeyed God and I picked up amoeba. Eu estava no cômodo certa manhã quando o anjo do Senhor entrou. Veja, quando estive lá, eu desobedeci a Deus e peguei a ameba. Anybody know what amoeba is? A parasite that nearly kills you. Qualquer um sabe o que é a ameba. Um parasita que entra, quase mata a pessoa. And because I'd done something God told me not to do. É porque fiz uma coisa que Deus me disse para não fazer. How many's heard the story of it? I guess some of you's here. I know the folks from around the tabernacle heard the story of what happened. Quantos já ouviram a história a respeito disso? Creio que alguns de vocês que estão aqui, sei que o pessoal dos arredores do tabernáculo já ouviu a história do que aconteceu. God told me to go a place and to stay away from this place and to go back over to another place, and I let the preachers talk me out of it. Deus me disse para ir a um lugar e ficar longe deste lugar, e para voltar para outro lugar, e deixei os pregadores me convencerem. Preachers are wonderful and they're my brothers, but you mind what God tells you. That's right. You got one mission. Agora, pregadores são ótimos e são meus irmãos, mas você obedeça o que Deus lhe disser. Isso mesmo, está vendo? Você tem uma missão. How many remembers one time there's two prophets in the Bible? Quantos se lembram uma vez quando havia 2 profetas na Bíblia? And one of them, the Lord told him, said, you go to a certain place and don't you you go back another way and so forth. And said, don't you eat or drink while you're there. E um deles, o Senhor lhe disse, vai a certo lugar e não venha, volta por outro caminho. E assim por diante. E disse, não come nem bebe enquanto estiveres lá. And another true prophet met him and said, the Lord met me after he met you and said, come to my house. And the prophet listened to what the other said and lost his life by it. E um outro profeta verdadeiro se encontrou com ele e disse, o Senhor se encontrou comigo depois de se encontrar contigo. E disse, passa pela minha casa. E o profeta deu ouvido ao que o outro disse e perdeu a vida por causa disso. See? You do what God tells you to do regardless of what anybody else says. Veja, você faça o que Deus lhe disser para fazer, independente do que qualquer outra pessoa diga. Now, we're in this vision. It woke me up, 13th of December. Agora estamos nesta visão. Ela me acordou 13 de setembro ou de dezembro. And as I was sitting on the side of my bed, I was wondering what would be my future. E enquanto estava sentado no lado da minha cama, eu me perguntava qual seria o meu futuro. When I come back over here, they're ready to throw me in a pest house. Parasites have just about taken me. Quando voltei aqui, estavam para me colocar no hospital de isolamento. Os parasitas tinham quase que me tomado todo. And they gave me examination when I struck this land. And by God's grace, they just let me go home because it's very scattered. E me fizeram um exame quando cheguei nesta terra. E pela graça de Deus, deixaram-me ir para casa porque é muito raro. And I prayed and I went to those ministers. I said, the Lord said me not to go that way. He said, oh, God talks to somebody besides you. Eu orei e procurei aqueles ministros. Eu disse, o Senhor me disse para não ir nessa direção. Disse, Deus fala com pessoas além de você. I said, Korah had that idea one time. Eu disse, Coré teve essa ideia certa vez. But I went and got some leaves and laid it over their feet, and I said, remember, in the name of the Lord, if we take that trip there, it's going to be a failure and we'll all pay for it. E assim mas fui pegar umas folhas e coloquei sobre seus pés, e eu disse, lembrem-se, em nome do Senhor, se fizermos essa viagem para lá, será um fracasso, e todos nós pagaremos por isso. And we sure did. Oh my, we all like to die. E pagamos mesmo. Oh, que coisa! Parecia que íamos todos morrer. So then, coming back, you have so much you contend with in those foreign countries. Então, voltando, contende-se com tanta coisa nesses países estrangeiros. For instance, a little flea would bite you. It causes you to have tick fever. And that little thing, when it bites you, if you feel yourself itching, you can't scratch it. Por exemplo, uma pequena pulga que picá-lo faz que você tenha febre do carrapato. E esse bichinho, quando pica, se você sentir coceira, você não pode coçar.
You look, if it's a little black fellow, don't pull it off. It's got a little head. It bores its way into the skin, turns around like this and fastens itself. Dê uma olhada. Se for um bichinho preto, não o arranque. Ele tem uma cabeça pequenina, ele entra na pele, vira-se assim e fixa-se. If you'd pull the head off in there. It's got a virus in it to paralyze you. Se você fosse arrancá-lo, você o arrancaria e a cabeça ficaria aí. Tem um vírus nela, ele o deixaria paralisado. So you don't scratch or don't pull him off. Just take some tallow and he breathes through his back. Drop tallow on it and he comes off. De maneira que não o coce, ou não o arranque. Simplesmente pegue um pouco de sebo e ele respira pelas costas. Derrame sebo nele e ele sai. Then he's a little mosquito. He doesn't make a bit of noise. He comes right through the air. He just touches. That's all. You've got malaria. Então há um pequeno pernilongo. Ele não faz nem um pingo de barulho. Ele vem pelo ar. Ele encosta em você. É só isso. Você já pegou malária. And then there's what they call the mamba snake. If he hits you, you live just about 2 minutes after he hits you. E então tem o que chamam de cobra mumba. Se ela picar, vive-se só uns 2 minutos depois dela picar. And there's a yellow cobra. You live about 15 minutes after his bite. E tem a naja amarela. Vive-se uns 15 minutos após sua picada. And one of them was close enough to my son is he could lay his hand on his head all the way up to strike before we got the shot, like that. E uma delas estava tão perto do meu filho que ele podia ter tocado a cabeça dela, já pronta para dar o bote antes de atirarmos, assim. And there's the black cobra. Oh, there's just everything. E tem a naja preta. Tem de tudo. And then the wild perils of the animals, of course, lions, tigers, or leopards, and everything else to contend with in the jungle. And E então o perigo dos animais selvagens, claro, leões, tigre ou leopardos e tudo mais com que contender na selva. then the diseases, there's just all kinds of diseases in there. E então as enfermidades, tem todo tipo de doença lá. And you have all of that to face when you go. Besides that, then here's the witch doctor to challenge you on every hand, see? And all their superstitions and things. E você tem tudo isso para enfrentar quando vai. Além disso, então eis o feiticeiro para desafiá-lo em todos os aspectos, veja, e todas as superstições deles e coisas assim. But what a marvelous thing to see our Lord just wave it away from side to side like that and go on. Mas que coisa maravilhosa é ver o nosso Senhor simplesmente afastar isso de lado a lado, assim, então prosseguir. And that day I remember standing there, what taking place. I'll tell you sometime in another meeting, because I want to get on the subject this afternoon of demonology. E aquele dia eu me lembro de pé lá tão bem o que aconteceu. Eu contarei a vocês qualquer hora numa outra reunião, porque quero entrar em meu assunto esta tarde de demonologia. But now, in this, I was thinking about saying there, what will the end be? Mas agora, e eu estava pensando nisto, sentado lá, qual será o fim? And we're coming back across the sea. I know we had around 100,000 conversions while we was in there. E de volta atravessando o mar, sei que tivemos umas 100.000 conversões enquanto estivemos lá. An old Brother Bosworth come to me, I said, well, Brother Bosworth, he said, I'm so proud of you, Brother Branham. He said, you're just in the beginning of life. And he said, E o velho irmão Bosworth se aproximou de mim. Eu disse, bem, irmão Bosworth. Ele disse, estou tão orgulhoso do Senhor, irmão Branham. Ele disse, o Senhor está apenas no começo da vida. E ele disse, I said, well, I guess it's all over. I said, I'm past 40 years old, and I guess I fought a good fight and finished the course. Eu disse, bem, creio que está tudo acabado. Eu disse, já passei dos 40 anos, creio que combati o bom combate e acabei a carreira. He said, past 40 years old. I said, I was that old before I got converted. I said, I'm still going good. He was pretty near going into his 80. Ele disse, já passou dos 40 anos. Disse, eu estava com essa idade antes de me converter. Disse, ainda estou firme. Ele estava bem perto de entrar na casa dos 80 e só... I thought, well, maybe that's about right. Pensei, bem, talvez seja isso mesmo. So he said, no, you're just a brand new Branham now. You just know how to control your meetings better and everything. Então ele disse, não, o Senhor é apenas um Branham novo em folha agora. O Senhor sabe como controlar suas reuniões melhor e tudo mais. Said, just if you ever strike America in this right way with a right set-up meeting where you can stay 6 or 8 weeks in a place and get it set up and advertised around, said you do something. And for our Lord.
Disse, se o senhor pegar os Estados Unidos de maneira certa, com reunião organizada direito, onde possa ficar 6 ou 8 semanas num lugar, e organizar e anunciar, disse, você faria alguma coisa de vulto, mas para o nosso Senhor. So we went ahead just on like that, so it was very, very nice. Então continuamos só desse jeito, de modo que foi muito, muito bom. And after a while I saw a vision when I was in America, and it come to me and returned me back to Africa. And it showed me that same meeting sitting there in front of Durban. Então, depois de um tempo, tive uma visão quando eu estava nos Estados Unidos e veio a mim e me levou de volta à África e me mostrou aquela mesma reunião que se encontrava ali em frente de Durban. And the first meeting faded away into history going towards the west. E a primeira reunião desapareceu passando para a história, indo em direção ao ocidente. The second meeting rose up, and when it did, it was still larger than the first meeting was. A segunda reunião iniciou-se, e quando iniciou-se, era ainda maior que a primeira. And I heard a scream, and an angel was coming out of heaven, and he had a great light. Ele ouviu um grito, e um anjo vinha saindo do céu. Ele tinha uma grande luz. And the angel of the Lord which stands by sure always stands by my right, over on this side. E o anjo do Senhor, que se põe ao nosso lado aqui, estava de pé. Sempre se põe à minha direita, deste lado. And it was standing there, and it was milling around, and I seen this man standing there. He's not. E ele estava de pé ali, e ele estava andando em círculos. E vi este homem de pé debaixo dele. Ele não é. Now that's not vision. When you see him, it's just as real as you're looking at me. Well, you can hear him walk and talk to you, and anything, it's just as real. Agora, não é visão quando se vê a ele. É tão real como você estar olhando para mim. Ora, pode-se ouvi-lo andar e conversar com você, e quando ele, qualquer coisa, é real da mesma forma. It's not a vision. The man's just standing there, just same as you are. E não é uma visão. Esse homem encontra-se ali justamente da mesma forma que você. And his voice is just the same as mine would be, or yours would be. E a voz dele é igual à minha ou à sua. But a vision, something that breaks before you and you see it, like that. But this man just walks up and stands there. Mas uma visão é algo que aparece na sua frente e você a vê assim. Mas esse homem simplesmente se aproxima e fica ali. So he told me that what was going to take place. Então ele me contou o que ia acontecer. And he said that this angel came down and he told me to turn and look this way. And it looked towards India now. E ele disse que este anjo desceu e ele me disse para virar e olhar nesta direção. Eu olhava em direção à Índia agora. I don't say it's in India, but it's near. Não digo que seja na Índia, mas é perto. But they were Indian people because the Africans are big, burly, heavy, fat-like people. Some of them are nearly 7 foot tall and weigh, 280 to 300 pounds, burly. Mas era gente hindu, porque os africanos são grandes, corpulentos, pesados, como gente gorda. Alguns têm quase 7 pés de altura e pesam, 280, 300 libras, corpulentos. The Zulus, now the Shungai and Bazuda and all these many different tribes. Os Zulus, agora os Xungues e os Bazudas, tem muitas tribos diferentes. There's 15 different tribes sitting there that day I was speaking to. Tinha 15 tribos diferentes que se encontravam lá aquele dia, aos quais eu falava. I'd say one word, like Jesus Christ, the Son of God, I'd go get a drink of water before it went through all the interpreters. Eu dizia uma palavra como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu ia tomar um gole d'água antes disso passar por todos os intérpretes. One would say, in all noises, I used to think when I heard Pentecostal people speaking in tongues that maybe one speaking in one kind of sound and one speaking another. How in the world could that be? Dizia, todo tipo de ruído. Eu costumava pensar quando ouvia o povo pentecostal falar em línguas que talvez um falando num tipo de som e outro falando em outro, como é que podia ser isso? But I believe the Bible was right and know it is when it said there's not a sound without significance. Mas creio que a Bíblia está certa, e sei que ela está, quando ela disse, não há som sem significado. Some of them would say, one of them would go, blue, 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 blue. That meant Jesus Christ, the Son of God. Alguns deles diziam, um deles dizia, blu, 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 que significava Jesus Cristo, o Filho de Deus. Or go, that was Jesus Christ, the Son of God, in his language. Outro dizia, clac, 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 que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, na sua língua. So no matter what kind of sound it is, it's a meaning somewhere. That's right. No matter what kind of a noise it is, it means something to someone somewhere.
Por isso, não importa que tipo de som seja, tem significado em algum lugar. Isso mesmo, não importa que tipo de ruído seja, significa algo para alguém em algum lugar. And when he was, they'd give that out. E quando eles entregavam isso. And I noticed that over to my left, when that angel came down, and I seen a swarm lights there, and they were men with, looked like they'd had a sheet around them like this, and it wrapped up and tied, like around a small baby, the napkin. E notei que à minha esquerda, quando aquele anjo desceu, e vi como que uma multidão lá, e eram homens com... Parecia que tinha um lençol em volta deles, assim, e era enrolado e amarrado, como num bebezinho, a fralda. And it was, now I could just see as far as I could see, it was none of the people. E eu podia ver até perder de vista, era só gente. And then this angel turned on a great oscillating light, and it began to sway back and forth like that, and I never seen so many people in my life. E então este anjo acendeu uma grande luz oscilante e começou a movê-la de um lado para o outro, assim. E nunca vi tanta gente em minha vida. And then this other angel came real close to me, and he said there's 300,000 of them in that meeting. E então este outro anjo chegou bem perto de mim, e ele disse, tem 300 mil nessa reunião. Now I've got it written down here. And you write it in some kind of a piece of paper, like I told about the little boy being resurrected in Finland. E estou com isso escrito aqui. E vocês escrevam em algum tipo de papel, como contei sobre o menininho a ser ressuscitado na Finlândia. You write that on a flyleaf of your Bible or somewhere. And in this meeting, there's going to be a meeting, and you'll hear it through some outlet, of 300,000 people attend that meeting. Escrevam isso numa folha em branco da sua Bíblia ou em algum lugar que nessa reunião vai haver uma reunião. E vocês ficarão sabendo, através de algum meio, de 300 mil pessoas assistirem essa reunião. I see if that isn't right. That'll be 3 times the size the other was. See? 300,000 people to attend the meeting. Agora, veja se não está correto. Essa será 3 vezes maior que a outra, está vendo? 300 mil pessoas a assistirem à reunião. And I'm just so happy to get there, I don't know what to do. For I like to win souls to our Lord. E estou tão contente por tocar a mim ir lá que não sei o que fazer, pois gosto de ganhar almas para o nosso Senhor. And there at one time, seeing 30,000 raw heathens come to Jesus Christ in one altar call. 30,000 raw heathens. E lá, uma vez, vendo 30 mil pagãos no estado natural virem a Jesus Cristo em um apelo ao altar. 30 mil pagãos no estado natural. Now, let's go to our subject right quick. Agora, vamos ao nosso assunto rapidamente. Yesterday we studied the technique of demons. Ontem estudamos a técnica de demônios. I've been thinking today as God dealing. Estive pensando hoje como Deus procede. You don't know what a liberty it is to get out. Now, I'm not a teacher. I'm a long ways from being a Bible expositor. Vocês não sabem que liberdade é sair. Agora, não sou um mestre. Estou longe de ser um expositor da Bíblia. And my education is limited to a 7th grade. E minha instrução está limitada à 7ª série. So I come out of school about 25 years ago. So that's a long time off. Assim que é isso, eu saí da escola faz uns 25 anos. Assim que é bastante tempo fora. And I do not have very much of an education, but all that I know is what I received through inspiration. E não tenho muita instrução, mas tudo o que sei recebo através da inspiração. And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. See, it's got to be the Bible. E se essa inspiração não concorda com a Bíblia, então está errada. Está vendo? Tem que ser a Bíblia. Well, no matter what inspiration it is, it's got to come. Here is God's foundation. No other foundation is laid but this. Não importa que inspiração seja, tem que vir. Aqui está o fundamento de Deus. Nenhum outro fundamento foi colocado a não ser este. And what this is, if what I would say would be contrary to this, you let my words be a lie, because this is the truth. See? E o que isto é, se o que eu disser estiver contrário a isto, que as minhas palavras sejam mentira, porque isto é a verdade.
Está vendo? Está vendo? And if an angel would tell you something that would be different from this, Paul said, let him be unto you a curse. Even an angel of light. E se um anjo lhe disser algo que seja diferente disto, Paulo disse, que seja anátema, mesmo um anjo de luz. Now, there's many great things. I chose 2 days to get this subject to the people. That was yesterday and today, of the afternoon meetings. Agora, há muitas coisas grandes. Escolhi 2 dias por causa de transmitir este assunto para o povo, que foram ontem e hoje das reuniões da tarde. Now, the reason I did this is to give myself a little try to see if God would help me. Agora, o motivo de eu ter feito isto foi para dar a mim mesmo um pequeno teste, para ver se Deus me ajudaria. There's something on my heart, and this is that after this great message, and after God Himself confirming what I have said to be the truth in His Word, by His Word first, and then through signs and wonders. Há uma coisa em meu coração, e isso é que, após esta grande mensagem, e após Deus mesmo confirmar aquilo que eu tenho dito ser a verdade em Sua palavra, pela Sua palavra primeiramente, e então através de sinais e maravilhas. Now I think with the gospel truth to the church, I'm under obligation to God to bring this to the church. That's right. Agora, acho que com a verdade do Evangelho para a igreja, tenho obrigação com Deus de trazer isto para a igreja. Isso mesmo. They're so broke up in so many different organizations and sectarian parts of it, that's wrong. Estão tão divididos em tantas organizações diferentes e partes sectárias disso, que é até errado. We're all God's children when we're born again, that's the thing. Somos todos filhos de Deus quando nascemos de novo. Isso, vejam. And the truth of the thing is that God wants us to know that we're His children. E a verdade é que Deus quer que saibamos disso, que somos seus filhos. Now remember, the Temple of Solomon was cut out all over the world. Agora lembrem-se, o Templo de Salomão foi talhado em todo o mundo. Here comes one rock twisted this way and one rock twisted that way and one cut up this way and one cut that way. But when it come together, there wasn't a buzz of a saw or a sound of a hammer. Everything went right to its place. God was the instructor of that. E eis que vinha uma rocha torcida desta maneira, e uma rocha torcida daquela maneira, e uma talhada desta maneira, e uma talhada daquela maneira. Mas quando foram colocadas juntas, não houve um zumbido de serra, nem um som de martelo. Tudo encaixou direitinho em seu lugar. Deus foi o instrutor disso. God's got a church called the Assemblies, and one the Church of God, and one to this and the one to that. Deus tem uma igreja chamada de as Assembleias, e uma de a Igreja de Deus, e uma disto, e uma daquilo. But when they all come together, there'll be one big group of brotherly love, and God will assemble that church together and take her on up into the skies. Mas quando todas elas se juntarem, será um grande grupo de amor fraternal, e Deus reunirá aquela igreja e a levará para o céu. Every famous picture, before it's ever hung in a hall of art, it has to go through the hall of critics first. Toda pintura famosa, antes de chegar a ser pendurada no salão de artes, tem que ser pendurada, passar pelo salão dos críticos primeiro. The man who painted pardon me, I can't call his name, painted the Last Supper anyhow. It cost him his lifetime. He painted that picture. O homem que pintou perdoe-me, não consigo me lembrar do seu nome, que pintou a Última Ceia, de qualquer forma, custou-lhe a vida toda. Ele pintou aquela tela. It's about 20 years or 10 years, I believe, between painting Christ and Judas. Foi mais ou menos 20 anos ou 10 anos, creio eu, entre a pintura de Cristo e de Judas. And did you realize in that famous picture that the same man posed for Christ 10 years later posed for Judas? That's right, he did. E você já percebeu nessa famosa pintura que o mesmo homem que posou como Cristo, 10 anos mais tarde posou como Judas? É isso mesmo, ele posou. 10 years of sin, from a great opera singer to take the place of Christ, come to the place of Judas. 10 anos de pecado de um grande cantor de ópera para ficar no lugar de Cristo. Veio ao lugar de Judas. You don't have to take 10 years to take 10 minutes. It'll do the same thing to you. It'll change your character in sin. Você não tem que ficar 10 anos. Ficar 10 minutos fará a mesma coisa a você. Mudará o seu caráter em pecado. But anyhow, that picture went through all the critics.
Mas, de qualquer forma, essa pintura passou por todos os críticos. And that's what I think about the God's church, the group that's called, E é isso o que penso sobre a Igreja de Deus, o grupo que foi chamado. well, I don't mean this through any slam. I've sailed the 7 seas and I'm on my 3rd trip around the world, and the people say, holy roller, and I've searched the world and I've never found a holy roller yet. Bem, não quero dizer isso como crítica. Já viajei pelos 7 mares e estou em minha 3ª viagem em torno do mundo. E as pessoas dizem, santo rolador, e tenho procurado pelo mundo e nunca encontrei um santo rolador ainda. That's a name the devil has tacked on to the people, that's all. É desse nome que o diabo taxou as pessoas, só isso. There's no such a thing as a holy roller. Não existe coisa como o santo rolador. Now, I have statistics of every 668 different churches that there is organized in the world. There's not one of them called holy rollers. E tenho a estatística de cada uma das 668 igrejas diversas que há, organizadas no mundo. Não há uma delas chamada santos roladores. That's from the government. There's not one holy roller church I know of. E isso é do governo. Não há uma igreja dos santos roladores que eu conheça. So it's just something the devil calls. Assim que é só uma coisa que o diabo chamou. But now, in all of this, all these things, God has painted a picture. Mas agora, em tudo isto, todas estas coisas, Deus fez uma pintura. And one time, these little old churches used to be out here. Some of you, I watch these gray-headed men. E certa vez estas igrejinhas costumavam estar aqui. Alguns de vocês observam estes homens de cabelo grisalho. My boy yesterday, I was in the room studying, and a minister came by and said, like shake hands with your dad. Meu garoto, ontem eu estava no quarto estudando e um ministro chegou e disse, gostaria de apertar a mão do seu pai. Of course, my boy's been raised up with Brother Baxter and them who just, oh, that's it, quickly. I don't like that. Claro, meu garoto foi criado com o irmão Baxter e com os outros que simplesmente não. Só isso, rapidamente. Não gosto disso. See? Está vendo? No matter if of course, I can't be serving of man and God too, but I think I like to shake hands with my brethren. I like to do that. Não importa se eu, claro, não posso servir ao homem e a Deus também, mas em minha opinião, gosto de apertar a mão de meus irmãos. Gosto de fazer isso. There's something about it I like to shake the hands of a minister, not only a minister, but any child of God. I like to do it. Tem alguma coisa nisso que gosto de apertar a mão de um ministro. Não somente o ministro, mas qualquer filho de Deus. Gosto de fazer isso. I didn't know about it until my wife had told me a little later. Eu não fiquei sabendo disso até minha esposa me contar um pouco depois. Well, if he could have told that minister just a minute, he's back there in prayer, and I'll see what he can say. Well, that would have been better. So I give him a little correction on that, not to do that, see. Bem, se ele pudesse ter dito àquele ministro, só um minuto, ele está lá no fundo em oração, e verei o que diz. Bem, isso teria sido melhor. Assim que dei-lhe uma pequena correção quanto a isso, para não fazer isso, está vendo? And so, it's true, you can't just be right out, as the brother said a while ago. If you do, then at nighttime, I'm warned, you see. É assim que é verdade. Não se pode adiantar, como o irmão disse faz pouco. Se fizer assim, então à noite eu estou esgotado, veja você. The people go to talking, and everyone has maybe a sickness, and when they go to speaking about it, quickly, there's the angel of the Lord right there to tell about it. As pessoas começam a falar e todos têm, talvez, uma enfermidade, e quando começam a falar sobre ela, rapidamente, eis que se encontra o anjo do Senhor ali mesmo para contar a respeito dela. There's someone sitting looking right at me now knows that to be true from just a few minutes ago, or about an hour and a half ago. Tem uma pessoa sentada olhando para mim agora que sabe que isso é verdade. Faz só uns minutos ou faz mais ou menos 1h30. A lady sitting here who didn't know what it was that the angel Lord spoke to her the other night and told her something and she couldn't understand it. Uma senhora sentada aqui que não sabia o que era, que o anjo do Senhor falou com ela a outra noite e disse-lhe uma coisa, e ela não conseguiu entender. But today it happened, so she knows now what it means when he was speaking to her. Mas hoje aconteceu, por isso ela sabe agora o que significava quando ele estava falando com ela. And I was standing there talking to her, the angel Lord went right straight back out and told her what her trouble was and what was all about and what she was thinking about.
E como que, de pé lá, falando com ela, o anjo do Senhor foi direto ao passado e contou-lhe qual era seu problema, e de que se tratava isso, e sobre o que ela estava pensando. One of her loved ones, and how God had spoken, said He'd confirmed it, and what was going to take place. E um dos seus entes queridos, e como que Deus falou e disse que ele confirmou isso, e o que ia acontecer. So that's just exactly the way it'll be. See? God has said so. Assim que é exatamente dessa maneira que será, está vendo? Deus tinha dito que sim. Well, now, what about a few times that ever, and each vision just weakens you that much more, you see? Bem, agora, e a respeito de umas vezes que já, então, cada visão enfraquece a pessoa tanto mais, veja. And the first thing you know, when you get to church at night, you're just so completely wore out, you just don't know hardly what to do. E de repente, quando você chega na igreja à noite, a pessoa está tão completamente esgotada a ponto de simplesmente não saber o que fazer. And you pray for me now, see, because it's out of one meeting to another, to another. E ore por mim agora, veja, porque é sair de uma reunião para outra, para outra. This is the only meeting, it would be different. If I was going home now, wasn't going to do nothing for a couple of months, go out and get my fishing line and go fishing. Fosse esta a única reunião, seria diferente. Se eu fosse para casa agora e não fosse fazer nada por uns 2 meses, fosse pegar minha linha de pescar e fosse pescar. But I got to go from one meeting right to another, from one right to another, you see. That's what makes it. Mas tenho que ir de uma reunião direto para outra, de uma direto para outra, veja você. É isso que causa. And you all pray, you people back here in the audience, they told me last night that I did not respond to the call. That's pretty dangerous, you see. E vocês todos orem, vocês aqui na audiência. Disseram-me ontem à noite que não respondi a chamada. Agora, isso é bem perigoso, veja você. When he said it, well, sometimes these lights don't shine, there's a dark spot in between there. Quando disseram isso, bem, às vezes estas luzes não brilham, tem um lugar escuro ali no meio. Now watch the angel, Lord, when he's standing here, I can feel it. Then I'll feel it move from me, and I'll watch it leave me, and it'll go over somewhere and stand there a little bit, and I can see it. Eu observo o anjo do Senhor quando encontra-se aqui. Posso sentir isso. Então sinto afastar-se de mim, eu observo, ele me deixa e ele vai a um lugar e fica ali um pouquinho e posso vê-lo. It'll flash on and there'll be a vision come. Ele brilha e vem uma visão. Then I'll see the vision, I'll watch what kind of looking person it is around there. I find the person and I speak. That's what takes place. That's what happens. Então tenho a visão, observo que tipo de pessoa está por lá, que esteja olhando, encontro a pessoa, então falo. É isso o que ocorre, é isso o que acontece. You don't have to tell everybody that, but that's what takes place, you see. It's all in the spiritual realm. Não precisa contar isso para todo mundo, mas é isso o que acontece. Veja você, é tudo no estado espiritual. And then if that person don't respond, it'd be like reading the Bible here and saying nothing to it, walk away from it, see? So that makes it pretty bad. Então, se essa pessoa não responder, isso seria como ler a Bíblia aqui e dizer nada de extraordinário nela, afastar-se dela, está vendo? Então, torna isso ruim. So be on alert, be listening, be watching. When he speaks, answer. See, just be ready to answer at any time. Então esteja alerta, fique ouvindo, fique observando. Quando ele falar, responda. Veja, esteja pronto para responder a qualquer hora. And so my wife and brother Beeler and many of them this morning was telling me about it. That it was calling a man about his brother somewhere that had something wrong with him and so forth. E então minha esposa e o irmão Biller, e muitos deles hoje de manhã, estavam me contando sobre isso, que estava chamando um homem concernente a seu irmão em algum lugar, que alguma coisa não estava certo com ele, e assim por diante. And the man did not respond to the call, so that can't be helped. That's between God and the man. E esse homem não respondeu ao chamado, assim que esse não pode receber ajuda. Isso é entre Deus e o homem. The vision left me then. I couldn't find it no more because he didn't answer. So be watching, be on alert. A visão me deixou, então não consegui achá-la mais, porque ele não respondeu. Por isso, fique observando, esteja alerta. Now, taking this subject of demonology and speaking about demons. Agora, tomando este assunto de demonologia e falando sobre demônios. Now, people, when you say demon, right quick they begin to think, oh, some fanaticism or something. Agora, as pessoas, quando se diz demônio, logo começam a pensar, algum fanatismo ou algo assim.
But demons is just as real as angels. They're just as real. Mas demônios são tão reais quanto anjos. São igualmente reais. And the devil is just as real a devil as Jesus Christ is the Son of God. He's a devil. E o diabo é um demônio tão real como Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é um demônio. Heaven is just as real, and there is no such a thing as